Olá, eu sou a Grazi, sou astróloga e hoje eu vou falar de Saturno em Peixes. Sim, ele já está em Peixes. Saturno entrou em Peixes no dia 7 de março e ele fica cerca de 2 anos e meio em cada signo. Ou seja, ele está apenas começando no signo de Peixes. Tá, mas o que isso significa? Bom, primeiramente a gente tem que saber primeiro onde você tem peixes no seu mapa. Qual que é a configuração dessa área da sua vida. Se você tem planetas, se está cortando alguma casa, né, das mais importantes, né, que é o meio do céu, fundo do céu, ascendente ou descendente. Ou se não tem planeta nenhum em peixes, mas às vezes pode ter o posto, enfim. Qual que é a qualidade da área de peixes e na onde mais isso vai se influenciar? Isso é muito pessoal, vai de cada mapa, mas aqui hoje eu quero dar um parecer mais, ao mesmo tempo mais genérico, mas também explicar como que funciona, como que a gente entende os trânsitos na nossa vida, né? E não apenas, Saturno em Peixes. Claro que isso tem uma importância, mas o grau dessa importância no mapa astral das pessoas é bem pessoal. Então, o que é Saturno, né? Do que ele fala? Ele é o senhor do tempo. Então, ele nos ensina a amadurecer, a ter paciência, a construir as coisas, entender que as coisas não necessariamente acontecem da noite para o dia e vão durar para sempre, né? As coisas, elas têm um fim, elas têm um processo de amadurecimento. Né? Então, por exemplo, a gente vai para a escola e a gente aprende a ler, a escrever, e isso é um processo, né? Não é você entrou hoje e saiu meio-dia, encontrou com seus pais e já está falando tudo certinho. Não, existe um tempo e cada criança vai ter um tempo. Então, ele fala das coisas do nosso tempo na nossa própria vida, né? Como que isso funciona no nosso mapa. Num trânsito, né, que é a passagem dele nas casas do zodíaco e consequentemente encontrando com planetas, ele tem a função de organizar, de conter, de disciplinar e trazer estrutura a essa área na sua vida. Então é como se ele entrasse e, nossa, literalmente aqui na minha cozinha, que tá a maior bagunça do almoço, e ele entrasse tipo, Graziela, né? A primeira coisa que você tem que organizar nessa casa é essa cozinha, né? Porque é o que tá aqui à vista, né? Então a primeira coisa que ele faz quando ele chega no ambiente, quando ele chega numa casa, né, astrológica, é organizar, é estruturar. Então como que a gente faz pra gente não ter, por exemplo, essa bagunça todos os dias? Não vou mostrar a bagunça, mas é o que eu tô vendo aqui atrás da câmera. Como que a gente faz pra gente não ter essa bagunça todos os dias? Então vamos estruturar melhor a hora do seu almoço. O que fala, né, a bagunça na cozinha? Tá falando aí da minha estrutura de rotina, de casa, que tem algum problema. Então tá faltando estruturação, tá faltando disciplina. Então é assim que ele funciona. Ele chega numa bagunça e ele vai estruturar. Então, por que ele demora cerca de 2 anos e meio? Porque a gente tem o tempo de a gente fazer aquilo virar um hábito, fazer aquilo virar uma rotina, né? Então, esses planetas mais demorados, né, eles realmente têm esse poder de transformar as nossas vidas. Então, Saturno, ele vem para modificar mesmo algo que não tá dando certo, algo que a longo prazo só vai te trazer dor de cabeça. Então, por exemplo, se eu ficar aqui com essa minha cozinha bagunçada todos os dias, aquilo vai trazer uma confusão mental, porque, né, o que tá fora, espelho o que tá dentro, o que tá dentro, espelho o que tá fora. Então, você tá sempre num ambiente bagunçado, você vai ficar com as suas ideias bagunçadas, né? Então, antes de eu falar do Saturno em Peixe, então, como que funciona um trânsito no geral? Então, basicamente, se você vive uma vida que você acha que você está em controle, que as coisas só acontecem porque você que fez alguma coisa, então tá tendo uma reação, que se alguém faz alguma coisa de errado para você, o mundo está sendo injusto, ou esse tipo de coisa, né? Sofre muito quando algo termina, sofre muito para iniciar algo, enfim, não aceita os ciclos, né, da vida, né, como parte da vida. É uma pessoa que sofre muito e realmente não tá vivendo direito esses ciclos. Então,
Na astrologia a gente tem tanto os ciclos menores, né, quanto os ciclos maiores, né? Saturno, ele pertence aos ciclos maiores, né? Um planeta que demora cerca de 28, 29 anos para dar a volta no zodíaco. Então, qualquer trânsito de Saturno, se você der muita sorte, né, no sentido de ter uma vida longa, você vai ter 3 vezes no máximo, né? Você nasceu, ele deu a primeira volta, você fez ali 29 anos, você deu a segunda volta, você está chegando nos 60, a terceira volta você está chegando nos 90, né? Então são trânsitos sempre muito significativos, né? Então por isso todo o auê, né? De nossa, Saturno trocou de signo, o que ele vai modificar agora, né? Então qual área da sua vida que ele vai estar modificando? Mas eu vou falar aqui como que você pode estar vivendo Saturno, porque eu posso falar exatamente o que é Saturno, o que é Saturno em Peixes, mas tudo depende de como cada pessoa vivencia o próprio planeta, a energia daquele planeta. Então, se você é uma pessoa que tem um Sol em Capricórnio, um ascendente em Capricórnio, enfim, tem muita energia, tem um Saturno muito forte, às vezes para você é nada, né? Por mais que ele vá estar fazendo aspectos influentes no seu planeta, ele está te dando uma força. Agora, se você nega essa energia, né, se aquilo não faz parte do seu dia a dia, aí a história é outra, né? Então eu vou deixar aqui o meu relato pessoal. Eu tenho no meu mapa, né, vou deixar aqui, Saturno no mesmo grau que Netuno. Os dois estão no grau 11. E por que isso é importante? De novo, no meu caso, porque eu tenho Sol em Peixes. Né? Então por isso que eu tô aqui falando bem pessoalmente, né, de Saturno em Peixes, que eu tenho os dois bem fortes no meu mapa. Na astrologia a gente tem uma coisa chamada regência, que é um planeta, ele rege um signo. Então no caso de Peixes, o planeta regente é Netuno. Então se você quer entender mais do seu Sol em Peixes, do seu Sol em qualquer outro planeta, você vai atrás do planeta regente e vê em que signo que ele tá, em que casa que ele tá, que aqueles assuntos vão se mesclar, eles vão diretamente influenciar um no outro. Então no meu caso tenho lá meu Solzinho em Peixes, né, trazendo todo esse mar de emoções e brisas e Disneylândia, mas o meu Netuno tá lá em Capricórnio, então já traz uma seriedade, e ele tá no mesmo grau deste Saturno. Então é aquela coisa, você é mais Saturno ou você é mais Netuno? Aí cada pessoa que vai responder por si. Meu caso, eu era totalmente netuniana, mas tipo, totalmente. Eu vivia no mundo de Netuno, eu vivia no mundo de Peixes, então vivia na ilusão da promessa da vida. Então assim, a vida estava passando e eu não estava vendo, porque a gente em Peixes, a gente não tem noção de tempo. Eu aprendi com um professor que o tempo na astrologia ele vai até Capricórnio. A partir de Aquário e Peixes já é além do tempo, já é uma coisa, né? Aquário é aquela coisa bem futurística, né? Que vai e volta, que tá em todos os lugares, né? Ao mesmo tempo, né? Muito rápido, uma mente muito rápido. E Peixes é tanta brisa, são tantos mundos que a gente se perde. Então, para dar um exemplo na vida real, eu tenho esse relógio há mais de 10 anos. É o único que eu tenho. E assim, quando eu comprava relógio, eu tinha... Enfim, você queria, né? Vou comprar um relógio, né? Isso que as pessoas fazem, o que os adultos fazem, né? Só que eu tinha um problema, eu não conseguia ver as horas no relógio que não fosse digitar. Então já começa aí, a pisciana não sabia ver as horas quando você tinha os números. E eu não podia comprar um relógio que não tivesse os ponteiros, porque eu não ia saber ver a hora. Então, quando eu era criança, só tinha relógio digital, mesmo quando eu era mais maiorzinho, que eu já sabia, na teoria, ver as horas. E eu lembro quando eu fui pro Canadá, em 2019, no meu retorno de Saturno, eu cheguei no Canadá e eu só fui perceber que esse relógio estava com o horário do Brasil, tipo, depois de uns 2, 3 meses. Então, assim, o relógio, pra mim, esse negócio que marca a hora, é enfeite, né? A minha conexão com Saturno era tão grande que eu usava um relógio que tava marcando. E quando eu falo Canadá, eu não falo Toronto, eu falo Vancouver, que são 5 horas de distância de diferença de horas. Então, assim, era assim que eu vivia. Eu vivia nesse mundo
de Netuno, né? Que a gente não sabe que horas são, que a gente não sabe quantos anos tem, que o tempo passou e a gente não percebeu, né? E uma coisa que eu lia, né? Isso ainda é muito comum pro signo de peixe, né? Acho que qualquer pessoa de signo de peixe já leu, é que peixe está conectado com as drogas, né? Ou com álcool, ou coisa assim. E eu me gabava muito que eu era evoluída, né? Porque eu não gostava e não gosto de beber de álcool, né? Mas eu não tinha percebido, né, que peixes é atrelado a isso por conta do escapismo. Então, né, a gente que tem muita coisa em peixe, a gente às vezes não quer enfrentar a realidade, né? Então, a realidade ela tá meio ruim, então por isso que as pessoas elas buscam qualquer coisa que te tirem daquela realidade, que é ruim, porque eu não quero ver aquilo, eu não quero lidar com aquilo. Eu quero ir para um outro mundo que é muito mais legal, porque as coisas acontecem. E aí quando eu comecei a estudar astrologia, eu percebi que a minha droga era a arte, né? Ninguém falava da arte como a droga. Eu era completamente viciada em séries e filmes. Então eu passava uma boa parte do meu dia, da minha atenção, eu tava dando para séries. Isso é ruim? É ruim quando é em excesso, né? Como qualquer outra coisa na vida. Então depois de um tempo, viu, estudando astrologia, que eu me toquei qual que era a minha droga. Não era, né, maconha ou qualquer outra coisa assim, era a televisão. E paz, eu sou formada em rádio e televisão. Então esse foi o meu nível de escapismo. Né? Eu até fiz uma faculdade, não sobre escapismo, né? Mas sobre a arte, né? Uma coisa, enfim, bem pisciana. Mas quando Saturno chegou, deu a volta no meu zodíaco, chegou novamente no ápice dele, a primeira sensação que a gente tem, né? Quando ele dá esse retorno, e a gente não cumpriu, né? Com as nossas coisas. Acho que até a pessoa que cumpriu, né? Sempre tem mais responsabilidades, sempre tem mais coisas que a gente pode fazer. Mas a primeira sensação que veio foi essa falta de tempo. E assim, a configuração do meu mapa, no momento em que Saturno estava chegando próximo de Saturno, era realmente para deixar qualquer pessoa doida, né? Então, assim, eu fiquei realmente muito doida, né? Mas eu não tô aqui para falar do retorno de Saturno, mas, né, de Saturno em Peixes. Mas por que eu trouxe toda essa história? Porque a gente pode ler sobre Saturno em Peixes, mas se a gente não entende como que a gente lida com essa energia, tanto de Saturno quanto de Peixes, e como que é a configuração do nosso mapa, a gente não vai entender exatamente o que fazer com tudo aquilo ou com quão importante é aquilo. Então, por exemplo, se você tem algum planeta já em Peixes, se você tem mais de um planeta em Peixes, isso já dá uma diferença. Por quê? Eu vou até mostrar aqui no meu mapa, né, que eu tenho, como eu falei, né, eu tenho Netuno e Saturno no grau 11, mas eu tenho Urano no grau 4, ou seja, esse Urano tá antes desse Saturno, ou seja, quando qualquer planeta entra em Capricórnio e ele já bate nesse Urano no grau 4, ele já eletricutou todo mundo. Então, por mais que eles não estejam numa conjunção, né, bem abraçadinho, eles estão mais longinhos, né, chega o choque, né, então você sente. Então, se o negócio ia durar, sei lá, alguns meses, agora ele vai durar anos, né? Então, o tempo de duração desse trânsito, ele é estendido pela quantidade de planetas ou de pontos que ele vai encontrar ali naquele mapa. Então, no meu caso, principalmente com essa distância, né, de 4 para 11, e aí depois de 11 para 21, né, que eu tenho os planetas em 11, e o meio do céu no grau 21, né, são 10 graus, mas ainda é uma conjunção. Então, do grau 4 até o grau 21, eles estão ativando todos eles. Isso é uma loucura. Então, não é meses que você fica nessa configuração. No meu caso, por conta também de outros planetas, não é só Saturno. Às vezes a gente só vai ter um planeta ativando, mas às vezes você tem outros planetas também que chega ali, né, para dar um hello. Então eu fiquei com essa área, né, de Capricórnio, que é então meu Saturno ativada durante uns 3 anos. Não recomendo. Depois que acaba, você entende o que aconteceu. Então, agora com Peixes é a mesma coisa. Em vez da gente olhar para esse Saturno em Peixes e tentar
prever o que vai acontecer, é mais a gente entender onde vai acontecer, seja lá o que for acontecer, e já ir organizando aquela área, porque é isso que Saturno vai fazer de um jeito ou de outro. Você entendendo o que está acontecendo ou não, aquela área ela vai ser chamada para a organização. A diferença é que é a mesma coisa aqui. Eu tô aqui com a minha cozinha toda cagada, né? Então, se eu sei que eu vou receber visita, por exemplo, eu já vou lá e já limpo antes pra pessoa não chegar e eu não tá, ai, desculpa, bagunça, blá, 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 né? Aquela coisa, tipo, não, se eu já sei que eu vou me constranger, por exemplo, né? Por conta da bagunça, eu já limpo antes, né? E aí eu não passo por esse constrangimento. A mesma coisa é o planeta entrando nas casas. Você já sabe que ele vai... E ele não vai te constranger, tá? Saturno, ele vai jogar na cara mesmo, né? Vai terminar de derrubar ali, entendeu? É uma coisa meio louca. Outra coisa importante. Bom, como eu falei, o Saturno ele demora cerca de 2 anos e meio em cada signo. Por quê? Porque ele vai, aí ele fica retrógrado, ele volta um pouquinho para trás, ele estaciona em 1 grau, 2 graus, ele volta a andar para frente. Então, se a gente sabe que o signo tem 30 graus, ele não vai fazer esses 30 graus nesse primeiro ano. Ele vai demorar 2 anos e meio para fazer tudo isso. Então, quais graus que ele vai andar esse ano? Porque se você tem o seu Sol em Peixes, mas lá no grau 27, e não tem nenhum outro planeta antes disso, seu BO só vem no final do ano que vem. Pode ficar mais tranquilo. Agora, se você já tem planetas no início de Peixes, ou até já no final de Aquário, já estava sendo ativado. Esse ano o Saturno chega até o grau 7 e ele vai retrogradar, vai voltar até o grau 0 de Peixes, ele não volta mais para Aquário, tá? E aí depois ele volta andando para frente novamente. Você não tem nada em Peixes, nenhum ponto importante passando, nenhum planeta, nem ninguém oposto ao signo de Peixes, ou seja, nem ninguém em Virgem nesses mesmos graus. Você não vai sentir isso com tanta firmeza, né? É mais uma organização dentro da casa que ele tá passando. Agora, se tem algum planeta principalmente no grau 6 ou 7, né? Que é onde ele vai parar, né? Nesse junho para retrogradar. Por quê? Porque quando ele para retrogradar, ele perde a força. Então, ele vai andando assim, né? Mais rapidinho e de repente ele... começa mais devagar, aí ele para, aí vai começar a andar para trás. Então ele fica um tempo maior em um determinado grau. E aí ali os sorteados, né, dessa loteria saturnina sente mais, né, um pezinho nas costas, os ossos começam a ruir, né, cuidado para não quebrar os ossos. Por quê? Porque Saturno rege o esqueleto, ele fala dos nossos ossos, né? Por isso que ele fala de estrutura. Então no corpo humano ele fala das articulações, né, principalmente de joelho, e dos ossos no geral. Então, quem tem coisa em grau 6 e 7, uma atenção redobrada. Vulgo eu tenho Sol no grau 7 de Peixes. Então, se eu sumir no meio do ano, vocês já sabem, né? Porque, sei lá. Né? Então, e esses graus eles vão ser repassados. Então, ele vai até o 7, né? Como eu falei, ele volta para o grau 0, depois volta de novo. Então, isso é uma área da vida, né? Onde tá esses graus, graus 1, 0 ao 7, que por esse ano inteiro vai estar sendo trabalhada, né? Porque ele passa uma vez, ele volta, aí te dá uma chance, né? Então, tipo, olha, você chegou aqui, tá essa bagunça. Tipo, olha, eu vou te dar um tempo para você organizar isso e eu volto mais tarde. E aí ele vai embora. E aí você pensa, agora eu tô livre. Não, ali é pra você repensar de quais maneiras que você pode arrumar a tua casa. E aí ele vai voltar de novo, tipo, tá, agora tá tudo ok, agora eu vou embora. Então é assim que funciona. Então, enfim, eu não vou falar do Saturno em Peixe no sentido mais coletivo, porque, enfim, não é a minha área de trabalho. Eu gosto de ver. Eu vejo por outros astrólogos, né, ver o que está acontecendo, o que está mudando na sociedade, né, mas com certeza nessa área de espiritualidade, enfim, toda essa área de artes, de peixes, de cultura, de espiritualidade, de drogas, de alguma forma, né, ela vai ser estruturada aí nesses últimos 2 anos. Então vamos aguardar o que vai acontecer, né, a nível coletivo mesmo.
Mas no seu mapa astral é uma observação mesmo, né? Aonde você tem esse Saturno. Então eu vou falar aqui umas coisas bem basiquinhas, né? De Saturno nas casas mesmo. Então lembrando, Saturno ele traz amadurecimento. E uma coisa que depende também é a idade da pessoa quando esse Saturno vai passando. Então, por exemplo, como eu já passei dos 30, né? Por incrível que pareça, né? O Saturno já tá dando a segunda volta no meu zodíaco, né? Então, existe a primeira vez que ele passou, né? Por cima do meu Sol, eu acho que, volta de 5 anos, se eu não me engano. Eu tenho até um vídeo aqui falando, né? Quando eu falo das previsões. Então, é diferente, né? De hoje em dia. Eu não lembro se era 5 anos, mas eu podia fazer a conta, mas eu não sou a pessoa das contas, né? Então fica aí quantos anos eu tinha. Eu era criança, né? Eu tinha menos de 6 anos de idade. Que passou, quando ele passou no meu ascendente, eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Então, qual que é o nível de maturidade que você apresenta a uma criança quando ela tem uns 10 anos de idade, quando ela tem 7, 6 anos? Então, sei lá, ela virou irmã mais velha, trocou de escola, os pais se separaram e ela teve que amadurecer, enfim, é alguma coisa nesse tipo. Agora, quando você já tem uns 20 anos, é aquela pessoa que começou a trabalhar e de repente foi promovido, né? Tá um cargo de liderança muito jovem, então teve que amadurecer muito jovem, né? Quando a gente já tem 30 anos, é outra coisa. Então depende muito também de como que aonde estava esse Saturno quando você nasceu e como que foi o passeio dele, né? Que no meu ele já tá numa casa 9, né? Então ele passou na minha casa 10 quando eu era bebê. Então como é que eu pensei no meu futuro quando eu era bebê? Não sei. Mas em 2018, 2019 eu realmente pirei o cabeção pensando coisas do futuro, né? O que eu queria, etc e tal, porque eu tava numa idade que eu realmente podia pensar, né? Se tivesse 20 anos, ia ser a mesma coisa se você tivesse... Então, tudo vai depender também de qual que é a tua idade. Então, como que é esse amadurecimento, né? Um Saturno passando na casa 7 de uma criança, ela não vai casar. Pelo menos não deveria, né? Então, vamos lá. Casa 1, né? Que é o início... Qualquer planeta que passa pela nossa casa 1, ele já começa o início de um ciclo, né? Que é o nosso ascendente, né? Então é a hora da gente amadurecer, deixar aquela parte infantil, né, do nosso ego deixada para trás, né? O ascendente fala muito do nosso corpo físico, então é natural, é comum a gente ficar sem energia também, né? Ficar cansado mesmo, meio... Às vezes até emagrecer, né? Saturno tem... ele tira, né, um pouco, né? Enquanto Júpiter expande, né? E você pode, sei lá, ganhar peso, né? Passando, Saturno tira um pouco, né? Então ele tira a tua energia, ele tira teu peso, ele te deixa ali com o essencial, né? Então a pessoa tomar cuidado também para não ficar doente, né? Ele fala dos seus limites, então quais que são os seus limites físicos, né? Então não é um bom momento para a pessoa inventar de, sei lá, correr uma maratona, umas coisas assim, porque você tá indo além do seu limite e você tá no momento em que você não tá com energia para você ir além do seu limite, você tá com energia para manter o essencial. Então é um bom momento para você se autoafirmar, né? Então sempre que ele dá a volta, né, ele termina numa casa 12, que é quando a gente repensa as coisas, né, se transforma para chegar numa casa 1 e tipo, ok, esse sou eu e esses são os meus valores, e é assim que você se autoafirma. Então a casa 1, ela sempre é uma casa de autoafirmação, e o Saturno lá, ele eventualmente, né, te traz essa autoconfiança, se você já tem. Ou ali no final do ciclo, né, que é depois que você, né, já quebrou a cara várias vezes. Casa 2. Casa 2 fala de finanças, recursos e valores. Então, primeira coisa, olha para o teu lado financeiro, olha para suas contas, olha para os seus gastos, olha para os seus impostos, vê quanto de dinheiro que você está fazendo, quanto que você está gastando, quanto que você está salvando para o futuro. Lembra que Saturno é um planeta de longo prazo. Então ele está querendo saber se você está se preparando para sua aposentadoria, para quando você estiver velho e não quiser mais trabalhar. Então verifique,
né? Esse tipo de coisa. Pode ser que as vacas fiquem um pouco mais magras, que você tenha dificuldade de fazer dinheiro, né? Que é justamente para você... Ele está te testando do quão estável você é. Enquanto você se preparou para um período que talvez você não possa trabalhar, né? Então ele fala dessas questões mais estáveis, né? Você acha que está estável e aí ele vem lá e tipo, vamos ver se está estável mesmo. Casa 3 fala sobre estudos básicos, viagens curtas, negociações, comunicações, nosso ambiente do dia a dia, né? Então, cuide da sua organização mental, diminua os estímulos, trabalha mais a sua concentração, né? A Casa 3 fala de como a gente aprende as coisas, então, menos é mais. Sempre que Saturno está passando, menos é mais. Preze pela qualidade da informação e não pela quantidade. Casa 3 também fala de irmãos, parentes, colegas de trabalho. Pode ser que esse povo comece... que essas pessoas comecem a precisar mais da sua atenção. Então, novamente, veja, resolva esses conflitos, né, de uma maneira clara e objetiva, e séria e transparente, né, se tiver conflitos. E segue em frente. Casa 4. Uma das importantes, lembrando que Saturno rege a casa 10 na astrologia, então a casa 4 ela é oposta, então ele tá num lugar ali que ele é meio esquisito ali pra ele, né? Um lugar que fala de família, de lar, de passado. Então onde que a gente coloca a ordem? Na casa, organiza a sua casa física se você a tem. Se você tem uma casa que tá enroscada, não sabe se tem que vender, se vai pôr pra alugar, se resolva. O importante é você parar de procrastinar, é realmente, vamos lá, vamos olhar para isso, vamos pensar, vamos resolver. Então faça o que tem que ser feito. Se tem problema com a família, com o pai, com a mãe, irmão, resolva. É o momento de você resolver as pendências do passado, porque tudo que tá lá jogado, foi jogado por debaixo do tapete, vai vir à tona. Então vai atrás dessas coisas e resolva. Aceite as suas responsabilidades e aceite também as limitações das outras pessoas. E quando a gente fala de família, a gente tá falando de pessoas que a gente vai ter que conviver, mesmo que seja à distância, mesmo que você mude para outro país, você ainda pertence àquela família, você ainda vai ter que lidar com aquelas coisas. São pessoas que às vezes podem ter limitações, podem ter dificuldades, enfim, são pessoas que têm visões diferentes das suas e você vai ter que se virar com aquilo, né? Então, aceite essas limitações, aceite essas dificuldades, aceite que vocês são pessoas diferentes, mas que pertencem à mesma família e vão ter que achar um meio termo para viver, seja juntos ou seja separados, apenas para viver em harmonia. Casa 5, que fala de criatividade, lazer e filhos. Saturno vem estruturar a sua criatividade, então pode ser que falte criatividade, pode faltar energia para isso. Então, se antes as coisas vinham, né, das conexões de Netuno, de Júpiter, agora é como se secasse, né, secou o rio da criatividade. Então, isso vai com que a gente fique sem confiança, né, tipo, nossa, antes era tão fácil, agora as coisas estão um pouco mais difíceis. Então, ali com o tempo a gente aprende que a criatividade também amadurece, então você tem que procurar formas ativamente de se manter criativo, de conseguir continuar fazendo o seu trabalho. Se a pessoa já tem filhos, pode ser que o filho a pessoa perceba que o filho já amadureceu. Se a pessoa não tem filhos, pode ser que venha um filho para ela amadurecer. Enfim, há muitas coisas que podem acontecer, né? Casa 6. Casa 6 fala de rotina, hábitos e saúde. Aí Saturno chega lá. Vamos disciplinar a sua rotina, o seu trabalho, os seus hábitos. Por quê? Porque a longo prazo você quer ter saúde, né? Então a gente começa hoje, né? Então faça exames. Faça exames de rotina, faça um detox alimentar, elimine hábitos nocivos, coisas que não te servem mais, deixa pra lá, não ultrapasse seus limites. Casa 6, assim como casa 1, também fala do corpo físico, também fala da nossa saúde. Então,
tanto na rotina, quanto no seu trabalho, quanto em casa, tente manter ali o essencial. É um ótimo período para você realmente eliminar hábitos que não fazem mais parte de uma vida saudável, de quem você quer ser nesses próximos 2 anos. Chegamos ao meio do zodíaco, casa 7, falar de relacionamentos e parcerias, tanto amorosos como profissionais, tá? Então leva a previsão para os 2 lados. Casa 7, então a partir do momento que ele chega ali na casa 7, ele inicia um novo ciclo no relacionamento. Então se você tá solteiro, pode ser que conheça alguém que venha ficar sério com uma certa rapidez. Se já tá no relacionamento, entra numa nova fase, entra uma fase mais séria, mais madura. E ele fala também de como a gente resolve os nossos conflitos, né? Até, né, casa 7 estamos falando de 2 pessoas, né? Então não é mais o seu conflito com você mesmo, é o seu conflito como o outro, né? Então esse trânsito, ele vai trazer esses conflitos à tona, como que a gente resolve eles, as falhas ficam mais evidentes. Então se tava um relacionamento meio ruim, meio empurrando ali com a barriga, meio naquela enrolação, a coisa tende a ficar realmente insuportável, né? Uma vez que Saturno chega ali, né? Saturno fala do tempo, então você vai se questionar quanto tempo mais você aguenta ficar naquele relacionamento, quanto tempo mais você aguenta ser sócio daquela pessoa, né? Enfim, quanto tempo mais você aguenta dividir a sua vida daquela forma, com aquela pessoa, de uma maneira que claramente não tá dando certo, né? Então, isso serve para todas as casas, né? Ele sempre... Por isso que essa questão do tempo é muito importante, porque às vezes a gente não tem a noção do quanto tempo a gente tá perdendo fazendo determinadas coisas ou deixando a vida em determinado modo. Então, ele chega ali, né, pinicando mesmo, realmente, aí, quanto tempo você... né, aguenta morar aqui, aguenta viver nesse hábito, aguenta dividir, né, a casa e a vida com essa pessoa, né? Então fica mais fácil até a pessoa tomar a decisão, né, de separar. Se é o contrário, se tá tudo ótimo, a tendência é ele amadurecer mais numa maneira de firmar um compromisso realmente a longo prazo, é você ter aquela certeza de que aquela pessoa que é seu parceiro é realmente um parceiro para a vida, né? É você olhar para trás, para tudo que aconteceu, para o quanto vocês cresceram e você ter essa certeza. Então, é um período ótimo também para selar compromissos, né? Casamento, né? Abrir uma empresa, né? Coisas de longo prazo. Casa 8. Casa 8 fala de transformação, desapego, perdas e também de reservas financeiras. Então Saturno chegando lá, ali é uma oportunidade de a gente fazer uma limpeza assim profunda na vida, né? Então assim, já inicia a terapia, você está aí com Saturno para entrar na sua casa 8. Já começa porque é um período de movimento interno muito intenso, né? De limpeza, né? Seja de coisas que a gente pode ter acumulado, mas principalmente de sentimentos, né? Então, mágoas e qualquer coisa que não te serve mais, isso vai chegar no momento que você, de novo, você não aguenta mais. Então, é tipo, você tá tentando subir uma montanha com muita coisa nas costas. E Saturno, ele representa essa montanha. Então, você tem que ir liberando certas coisas no caminho. Não dá pra você subir uma montanha com 2 malas de 32 quilos, mas tem que ir com uma mochilinha, né? Então, é desapegar de coisas que não te servem mais, apegar de sentimentos que não te servem mais, de pessoas que não te servem mais, situações que não te servem mais. E isso causa uma dor, né? Essa dor da perda, né? Por mais que a gente saiba que coisas melhores virão, né? Que a gente fecha uma porta e abre a outra e coisas assim. No momento em que você de fato tá fechando a porta, né, bate uma insegurança, bate um medo, então bate ali um sofrimento. Então, claro que isso depende muito da configuração de cada pessoa. Então, trabalhar o desapego, né? Porque tudo que não te serve mais vai embora, vai achar o seu curso, né? Você querendo ou não. E aí, para você chegar na casa 9, mais leve, né? A casa 9 fala de viagens ao exterior, de estudo superior.
de conhecimentos. É uma oportunidade de aprimorar seu conhecimento, de novo, depende, né, da idade da pessoa, né? Se você está num momento ótimo de carreira, é ótimo para você estudar mais, fazer uma pós, realmente estruturar ali aquela área ali de estudos, ver se há alguma atualização no seu campo, você pode fazer. Se for fazer uma viagem, né? Porque Saturno, tudo bem a gente viajar, mas vamos planejar, vamos ver se tem dinheiro, vamos ver para onde vai. Não é para você fazer um mochilão assim, muito aberto, né? É para ser uma coisa mais estruturada. Então é algo que vai ter algum propósito, que vai te levar para algum lugar, é algo que vai ajudar nessa sua escalada. Então eu tô aqui no meio da montanha e eu preciso de um conhecimento X que vai facilitar. Opa, ótimo momento para isso. Para a gente poder chegar na casa 10, que é o ponto mais alto do nosso mapa, do zodíaco, que é a casa que Saturno rege, né? Saturno rege a casa 10, que é o ponto mais alto do nosso mapa, que fala do nosso futuro, fala da nossa carreira, do nosso reconhecimento, da nossa autorrealização. Então, ele como regente dessa casa, né? Ele quer que a gente tenha chegado aí a essa montanha. Então, se você não chegou, vai sentir essa falta de tempo, porque, nossa, foram 30 anos perdidos, né, entre aspas, né, não foram perdidos, mas na nossa cabeça é como se tivessem sido né, perdidos, ou nossa, porque a gente entende que demora, né, então ele reforça essas expectativas que a gente tem em relação à nossa casa 10, então, de novo, vai depender do signo que você tem, regendo essa casa 10, de quais planetas que você tem. Então, quanto maior é a ambição que o nosso mapa natal já traz, ela fica vezes 1000 quando Saturno está passando nessa casa 10, né? Então, se é uma pessoa que fez bastante coisa, que está realmente no momento de reconhecimento, nossa, eu passei esses últimos, não necessariamente os últimos 30 anos, né? Mas os últimos 10, 15 anos trabalhando, batalhando, ralando, é ali o momento em que você tem um reconhecimento, né? Seja ele financeiro, seja ele prêmio, seja uma promoção, enfim, é aquele momento que você realmente sente que, nossa, valeu a pena, que o trabalho, o esforço, que foi bacana, né? Esses últimos anos, e você tá aí pronto para mais. Se você não tá em idade de trabalho, aquilo fica também no sentimento de existe coisas ainda que eu quero fazer, né, para esse futuro, para essa vida, e que não necessariamente vão me trazer reconhecimento no campo mais de trabalho mesmo, né? Mas sim numa coisa mais de vida. Quer dizer, depende da idade, né, que você tem, né? Então, no meu caso, ele passou quando eu tinha 28 para 29 anos, né? Como eu falei, eu já tenho Saturno no meio do céu. Então, ele demorou isso. Ele vai passar de novo quando eu tiver para fazer 60 anos. Então, que eu vou estar querendo, né? Que uma pessoa com 60 anos, pode ser que ela ainda tenha objetivos profissionais, por que não? Mas pode ser também que seja algo mais para mais casa 11, né? Então, o que é a casa 11? A casa 11 fala de ações coletivas, fala de ideais sociais. Então, quando ele está passando nessa casa 11, ele chama a gente para nossa responsabilidade social. E não só para a gente fazer as coisas que a gente quer porque vai fazer bem para nossa carreira. Então, tem coisa que a gente faz pela gente e tem coisa também que a gente pode fazer pelo outro. Então, é você participar de ações para o coletivo, se juntar a alguma ONG, envolver mais em grupo, seja do seu bairro, seja da sua sociedade. Enfim, fazer algo para o benefício da sociedade. E por último, casa 12. Aqui na casa 12 ele já está, né, fechando esse ciclo, né, de quase 30 anos e já te preparando para o próximo ciclo. Então a casa 12 ela fala, né, o tópico maior é interiorização, né, então é o nosso mundo interno, né, é um mundo de peixes, né, é um mundo interior, da espiritualidade, das coisas que não estão na matéria. Né? Então, é um final de um grande ciclo aí, né, de 28 a 29 anos. Então, se você puder tirar um ano sabático, não precisa ser os 2, se puder, os 2 anos e meio, excelente, né? Se não, né? Ou não, né? Não sei.
Mas se puder ir tirando ali momentos, né, para você diminuir os estímulos, né, seja internet, seja pessoa, seja multidão, é um momento que você pode se mudar para o interior, você pode ou ir para o interior com mais frequência, ir para a praia, enfim, estar perto da natureza, viver uma vida mesmo mais interna durante esse período, né, porque ele tira bastante da nossa energia nesse momento, né? E volta essa energia para esse mundo interior. Então, se está tendo muitas demandas no exterior, pode causar ali uma ansiedade, né? Algum mal-estar no âmbito mental, né? Peixes fala muito da nossa psique, né? E, enfim, de coisas um pouco mais do interior mesmo. Então, procura ficar mais quietinho, mais no seu canto, não estar tanto num lugar de destaque, né? Então, é um momento ali pra gente entender o que aconteceu, né? E já se preparar para uma nova mudança, né? Porque quando ele chega ali no ascendente, né? Bate ali no nosso ascendente, há uma mudança, né? Muito grande na gente, né? Então, a gente tinha uma certa visão, tinha um certo estilo de vida e agora tudo isso não serve mais, isso foi dissolvido, né? Passou ali no âmbito de peixes, foi tudo dissolvido, né? E temos que construir outra coisa, né? Então, nessa casa 1 e a casa 2, elas estão muito ligadas nesse sentido, né? Que ele tá vindo de uma casa 12, que é essa dissolução, né? Então, tipo, tá, tu vai lá, tu construiu tudo aquilo, agora a gente vai construir outra coisa, né? Algo mais elevado, algo mais... Enfim, é outra coisa, né? Para tua própria evolução. E acho que é isso, né? Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas basicamente, olha aí do grau 0 ao grau 7, que é onde ele vai passar esse ano, principalmente de peixes, né? Se você tá um pouco mais avançado, olha também Virgem, né? Que é onde está fazendo a oposição. Geralmente são os que pegam mais. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo seu comentário, seu like. Me fala se você tem planetas em peixes. Eu tenho peixes na casa 7, como eu já falei, né? Eu tenho que me preparar e deixar os meus vídeos prontos, né? Para esse junho, que é onde ele vai estacionar no grau 7 do meu sol. O que vai acontecer? Não sei. Eu conto aqui depois, né? Mas é isso. Até semana que vem.